Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Já está nas bancas a coleção clássica Marvel, nova fase, volume 14. Essa aqui vem só com as histórias do incrível Hulk. Seria então a de número 6 da série cronológica. Aqui nós temos o título principal desta edição: Confronto de Titãs. Abrindo aqui esta edição, aqui nós temos nessa página 6 títulos de 6 histórias que estão dentro desta edição aqui. A primeira história é Quando o Monstro Acorda. A segunda é Vamos à Batalha. A terceira é Onde Caminham os Imortais. A quarta é Um Estranho a Este Mundo. E a quinta, E agora, o Parasita Espacial. E por fim a sexta, Rolê com o Rhino. Aqui do lado nós temos a seção intro. Aqui nós temos a primeira capa da primeira história desta edição. E aqui do outro lado nós temos a seção em foco. E aqui nós temos o primeiro título dessa primeira história. A gente observa aqui que o desenho aqui já tem uma boa melhora, o desenho do incrível Hulk, ou seja, já estão em uma outra categoria. E aqui nós temos então a segunda capa. Aqui a gente tem um confronto entre dois grandes titãs da Marvel, o incrível Hulk e o príncipe submarino. Uma batalha super arrepiante entre esses dois famosos personagens da Marvel. Aqui, mais ou menos aqui nessa página, a gente tem uma ideia do que acontece quando esses dois entram em choque um contra o outro. É mesmo de estremecer a Terra. Finalmente, avançando aqui um pouquinho mais à frente, a gente observa aqui que no final o Bruce Banner é deixado pelo príncipe Namor na beira de uma praia. E aqui nós temos a terceira capa. E aqui do outro lado nós temos o título Onde Caminham os Imortais. Ou seja, como nós vimos na história anterior, o Bruce Banner foi deixado na beira de uma praia pelo príncipe submarino. E a gente observa que ele em seguida é transferido dessa praia para Asgard pelo o príncipe do mal, Loki. E aqui, chegando em Asgard, o Hulk tem inicialmente um confronto contra os amigos do Thor. Bem interessante essa história aqui. Porém, aqui do outro lado tem uma coisa interessante que eu quero mostrar para vocês. Essa aqui é uma capa que foi publicado aqui no Brasil pela aquela extinta editora chamada Block Editora. O interessante é que eles publicaram o Hulk aqui no Brasil, começando então a partir desta capa aqui. Ou seja, naquela edição essa capa aqui seria a capa de número 1
do Incrível Hulk, mas a gente vê que não, que daqui para trás aconteceu muitas outras histórias do Hulk, inclusive em outros números da coleção Clássica Marvel, que não foram publicados aqui nessa coleção. Então ficou assim um negócio assim meio estranho e incompleto, né? Até porque aqui logo na primeira página dessa revista aqui, que seria a de número 1, da editora Brock, a gente já dá de cara com o Bruce Banner caindo em um abismo sem fim. E ninguém daquela época sabe como ele veio parar aqui. Mas a história anterior, que não foi publicada naquela época, ela mostra, a partir aqui da página 46 até a página 56, como ele veio parar aqui nesse abismo, nessa queda livre. Porém, os leitores da época ficaram sem saber. Por que eu estou mostrando isso aqui? Isso aqui é para mostrar que as histórias do Incrível Hulk já vem sendo publicado aqui no Brasil por algumas editoras. Parece que ao começar pela extinta editora Ebal. A editora Ebal, ela publicou algumas histórias do Hulk aqui no Brasil em ordem também cronológica, porém em preto e branco. Aí então mais tarde veio a Brock, que começou a partir dessa capa aqui que eu mostrei para vocês. As histórias do Incrível Hulk aqui no Brasil. Ficou até um pouquinho meio confuso. E depois veio a editora Rio Gráfica e Editora, que também começou de um número qualquer, não se preocupou de começar desde o primeiro número. E depois veio a Abril. E finalmente a gente tem aqui a editora Panini, que resolveu publicar essa coleção aqui no Brasil desde o princípio, em ordem cronológica, desde o número 1, desde quando o Incrível Hulk era na cor cinza. E agora fica mais fácil de entender tudo sobre a vida do Gigante Verde. Isso mostra o quê? Isso mostra que as outras editoras não tiveram o cuidado com esse personagem. Elas simplesmente publicavam o personagem de qualquer jeito. Já a editora Panini não. Ela agora está fazendo um serviço com o personagem que é muito mais de qualidade do que o das outras editoras. É claro que eu acho que deveria ser em um papel melhor, aquele papel lá crochê, não esse papel aqui, cartão. Mas tudo bem. Tá saindo um bom trabalho aqui na coleção Clássica Marvel. Está sendo feito um bom trabalho pela editora Panini. Por exemplo, essa aqui, como a gente vê, é a de número 6. Mas a gente já tem aqui a de número 5, a de número 4, a de número 3, a de número 2 e por fim a primeira, a de número 1. E essa aqui é a minha, é a de número 6, seguindo a série cronológica. E se você quiser a sua, corra imediatamente nas bancas, porque essa aqui é minha. Tchau, pessoal. Até a próxima edição da coleção Clássica Marvel.